Tudo bem, turma? Vamos lá. Método 111. Método 111 de emagrecimento. Entrega o que há de excelência nos três principais pilares: exercício, nutrição e conscientização. O exercício ele é entregue, assistido, acompanhado por um preparador físico credenciado, um personal trainer. A nutrição é a entrega propriamente dita do alimento, de forma individual e específica, criando um grande facilitador. E a conscientização é explicar todo o processo. É o que a gente vai estar falando aqui um pouco agora. Vamos entender um pouco o processo do emagrecimento, quebrar alguns paradigmas, desmistificar algumas situações. Então vamos lá. Muita atenção, hein, gente? Metabolismo da gordura. O primeiro passo para a gente estar entrando nisso daqui, o que é a gordura? A gordura dentro do nosso corpo é armazenada na forma de tecido adiposo. Vamos entender um pouco isso aqui, ó. O que é esse processo aqui? Né? Então a gente tem aqui o metabolismo da gordura, dos carboidratos e da proteína. Vamos entender essa primeira etapa aqui, galera. Olha só. A gordura, quando ela é fracionada em ácido graxo e glicerol. Os ácidos graxos eles sofrem uma beta-oxidação e vão ser transformados em acetilcolina. A acetilcolina se junta ao oxalacetato e aí sim o ácido graxo se transformou em acetilcolina, entrou no ciclo de Krebs, no ciclo do ácido cítrico ou ciclo do ácido tricarboxílico. Só que para o acetilcolina ser metabolizado, ele precisa se juntar ao oxalacetato. E como que a gente produz o oxalacetato? A partir do piruvato e de forma mais eficiente vindo do carboidrato. Então vamos pegar a essência disso daqui. Para a gente poder metabolizar a acetilcolina, que foi formado pelo ácido graxo, que foi formado pelo fracionamento da gordura, a gente precisa de oxalacetato, que para ser formado de forma eficiente tem que vir da glicólise do carboidrato, da quebra do carboidrato, da quebra da glicose. Beleza? Então vamos lá. A próxima etapa, né? Vamos entender aqui, ó, o que é esse gráfico? O que a gente tem que tirar desse gráfico aqui? Que quanto maior for a intensidade com que a gente treina, a intensidade do treino está diretamente associada ao EPOC, que é o excesso de consumo de oxigênio pós-exercício. Então, quanto maior o débito do oxigênio, quanto maior a falta de oxigênio, quanto maior a intensidade do exercício, mais se perdura o excesso de consumo de oxigênio pós-exercício. Beleza? Então, nesse caso aqui, ó, um treino intervalado de alta intensidade, por exemplo, a musculação, está induzindo uma maior quantidade de oxigênio ao longo de 24 horas. Beleza? Então, quanto mais intensidade, mais oxigênio depois do exercício. E como que a gente faz para treinar com muita intensidade? Com certeza não pode estar em jejum. Então tem que ter carboidrato, tem que ter glicogênio. Então vamos pegar essas essências aí dos gráficos, hein? Para a gente vir aqui agora, ó, no metabolismo da gordura, propriamente dito. Então, ó, o que seria isso daqui? O tecido adiposo, né? O que tem dentro do tecido adiposo? Muitos adipócitos. O que são os adipócitos? Os adipócitos são o que está dentro do adipócito? Os triglicerídeos. Então, triglicerídeos são encontrados dentro do adipócito que em conjunto formam o tecido adiposo. Para a gente poder metabolizar, para a gente poder quebrar o triglicerídeo, nós precisamos, quando a gente fraciona o triglicerídeo, a gente libera glicerol, né, a primeira parte, glicerol, que vai ser tranquilo lidar com glicerol, porque quando ele cai na corrente sanguínea, nós falamos que ele é hidrossolúvel. Então ele vai ser levado e metabolizado dentro do fígado ou até mesmo no músculo. Tranquilo lidar com glicerol. Agora, a gente libera também, quando a gente fraciona o triglicerídeo, os ácidos graxos. Então quando a gente fraciona o triglicerídeo, a gente libera 3 ácidos graxos e um glicerol. Esse ácido graxo, ele não tem tanta afinidade assim dentro da corrente sanguínea porque ele é lipossolúvel. Então nós precisamos de uma proteína, a albumina, para estar transportando esse ácido graxo para dentro da fibra muscular, para dentro do músculo. Então a albumina vai levar o ácido graxo para dentro do músculo. Só que não é todo o ácido graxo que vai conseguir entrar. A gente tem entradas finitas e limitadas.
que vão fazer com que esse ácido graxo entre dentro da fibra muscular. E esse ácido graxo, uma vez dentro da fibra muscular, não necessariamente ele ainda vai ser metabolizado. Ele precisa entrar dentro da membrana interna da mitocôndria. Então, outros carreadores vão levar o ácido graxo da fibra muscular para dentro da mitocôndria, e outros carreadores, a L-carnitina, por exemplo, um aminoácido, vai levar o ácido graxo de dentro da mitocôndria para a membrana interna da mitocôndria, onde ele vai ser oxidado, onde ele vai, lá naquele primeiro gráfico que eu mostrei para vocês, dentro da mitocôndria, o ácido graxo ele vai sofrer a beta-oxidação, vai virar acetilcolina e vai juntar o oxalacetato e vai ser metabolizado dentro do ciclo de Krebs. Então vamos lá. Só que percebam, tanto para entrar dentro do músculo ou para entrar dentro da mitocôndria, nós temos uma quantidade limitada de espaço para o ácido graxo entrar. Esses espaços eles não são infinitos, eles são finitos. Então vejam só, como que eu faço para poder estar fracionando esse triglicerídeo, né? Vendo esse contexto, dentro desse contexto, a gente começa a ver alguns problemas. Como que eu faço o fracionamento do triglicerídeo? Eu preciso dessa enzima, a lipase hormônio sensível. E como que eu faço, que eu otimizo a produção, o engajamento dessa enzima no fracionamento do triglicerídeo? Agora está começando a entrar na parte legal. Eu preciso da liberação desses hormônios lipolíticos, o GH, o glucagon, as catecolaminas, a adrenalina, noradrenalina, cortisol e outros. Agora, como que eu libero esses hormônios? Através de exercícios de alta intensidade. Exemplo de exercício de alta intensidade, a musculação, o treinamento resistido. Percebam só, caminhadas de 1 hora, 1h30, 2 horas, elas demonstram ter uma liberação muito insignificante desses hormônios que promovem a quebra do triglicerídeo. Exercícios de alta intensidade promovem uma secreção muito alta, muito significativa desses hormônios, sendo mais eficientes na otimização de uso da lipase hormônio sensível e no fracionamento do triglicerídeo, proporcionando uma maior quantidade de ácido graxo circulante na corrente sanguínea. Aí, com isso, a gente começa a questionar alguns pontos. Por exemplo, métodos de emagrecimento como a criolipólise. Se a gente sabe que aumentar, por exemplo, mesmo que se conseguisse fracionar, aumentar o número de ácido graxo, não necessariamente os ácidos graxos disponíveis, o aumento do número de ácidos graxos, eles vão conseguir entrar no músculo. E muito menos os que vão entrar dentro do músculo, eles vão entrar dentro da mitocôndria, porque a gente tem sítios, espaços finitos. Então, por mais que alguns suplementos, alguns métodos prometam aumentar a quantidade de ácido graxo disponível, quebrar mais gordura, não necessariamente essa gordura vai ser metabolizada. Um exemplo, pesquisadores injetaram quantidades enormes de ácido graxo dentro da corrente sanguínea de pessoas e foram medir a taxa de metabolismo dos ácidos graxos do músculo. Não aconteceu nada. Não aumentou. O aumento de ácido graxo dentro na corrente sanguínea não foi correspondente ao aumento do seu metabolismo dentro da fibra muscular. Ou seja, esse excesso de gordura que foi injetada acabou sendo armazenada em outros pontos do corpo. Percebam? Então, por exemplo, suplementos à base de carnitina, que promete aumentar a entrada de ácido graxo dentro da mitocôndria, também não tem o menor sentido, porque a gente tem uma quantidade finita de pontos de entrada. Percebem? Alguns outros paradigmas. Vou fazer o aeróbio em jejum. Nós temos gordura também, Nós temos a gordura dentro do músculo, que são os triglicerídeos intramusculares. E durante o exercício aeróbio, o que vai estar sendo consumido vai ser o triglicerídeo intramuscular e não o triglicerídeo do tecido subcutâneo, né, que é o que a gente quer perder. Então, o que nós temos que pensar é o seguinte: criar uma estratégia orgânica e sustentável para com que no repouso, quando a gente cesse o estímulo, a gente potencializa o gasto, o consumo dessa gordura, que entra
dentro daquele... dentro desse gráfico aqui, dessa conclusão aqui agora. Ó. Vejam só. Se eu tenho um déficit calórico, se eu tenho uma alimentação balanceada, com carboidratos, proteína e gordura, o que vai acontecer? O consumo, né, a ingesta de carboidratos vai possibilitar treinar com mais intensidade. E se eu treino com mais intensidade e tenho carboidrato, o que vai acontecer? O carboidrato ele torna a produção de oxalacetato mais eficiente, lá no ciclo de Krebs, lembram? E treinar com mais intensidade significa mais hormônios lipolíticos circulantes. Se eu tenho mais hormônios lipolíticos, eu vou ter mais a enzima lipase hormônio sensível circulante. Eu vou ter, se eu tenho mais enzima lipase sensível circulante, eu vou ter um maior fracionamento de triglicerídeos e eu vou conseguir aumentar o consumo de oxigênio em repouso. Tudo devido à intensidade. Se eu consigo esse tópico aqui, então eu vou conseguir fracionar mais triglicerídeos, significa aumentar a disponibilidade de ácido graxo. E oxalacetato disponível, mais ácido graxo disponível e mais oxigênio disponível, nós vamos virar, literalmente, estaremos incinerando mais gordura. Beleza? Um abraço, gente!